Estamos hoje falando sobre direito constitucional, nossa primeira aula focada no conteúdo da sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos falar hoje sobre o título 1 dos princípios fundamentais. Tema bastante interessante aí, bastante empolgante para a sua prova, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha, nós vamos trabalhar aqui 4 artigos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não necessariamente nessa ordem, e eu vou mostrando para você os principais pontos onde a Banca Vunesp vai cobrar de você nos nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, do Distrito Federal, constitui-se um estado democrático de direito. Então aqui nós começamos alguns pontos importantes. Primeiro, nós temos aqui a existência dos nossos chamados entes federados, tá bom? Então vamos lá, o ponto importante aqui, primeiro, é que nós temos 4 entes federados dentro da nossa estrutura. E aqui é bem simples, tá bom? O próprio artigo 1º, ele já nos traz quais são esses 4 entes federados. Vamos lá? União, Estado, município e o Distrito Federal. Então, um ente é a União, outro ente é o Estado, outro ente é o município, outro ente é o Distrito Federal. E cada um desses entes, ele terá a sua competência, também chamada de atribuição para nós, ou seja, aquilo que ele pode fazer nos limites fixados pelo próprio texto constitucional. Para sua prova, para a Polícia Militar, não se preocupe em qual é a competência ou atribuição do município, do Estado, da União. Para você isso não é objeto de questionamento, mas você precisa enxergar que cada um deles tem uma atribuição distinta trazida pela própria Constituição Federal, tá bom? Então eles estão aí presentes nas nossas esferas. E o principal, a União, ela não tem o poder de comando, o poder de autoridade ou obrigar o Estado, o município ou mesmo o Distrito Federal fazer ou deixar de fazer, porque os entes federados, eles são autônomos, porque eles são independentes, tá bom? Então, às vezes, você vai estar assistindo aí a algum noticiário ou lendo alguma notícia onde você vê a figura do presidente, a figura do governador. Por exemplo, o presidente não manda no governador, o governador não manda, por sua vez, no prefeito, e ambos são independentes aqui, tá bom? Isso é uma consequência da existência dos nossos entes federados. E você precisa lembrar também, para sua prova, que o fato do Brasil ser uma república federativa, perceba aqui, ó, dá uma olhadinha, para não te gerar nenhuma dúvida, república federativa, reconhecendo a existência dos 4 entes federados, ele é considerado uma cláusula pétrea dentro da nossa Constituição. Ou seja, ele é uma cláusula de pedra, entre aspas, que essa expressão sobre a língua portuguesa não existe, ela é uma parte imutável, ela é uma parte imexível, é uma parte do qual você não pode, hipótese nenhuma, modificar, mesmo em face de uma emenda constitucional, tá bom? Então não pode ser alterado a forma federativa do Estado brasileiro, tá bom? Ponto importante. Segundo ponto aqui, vamos lá, de novo no artigo 1º. O Brasil é uma república. Então, nós estamos na República Federativa do Brasil. Então, pelo fato de sermos uma república, a república é a forma pela qual haverá o governo, ou seja, quem estará à frente da gestão da nossa administração. E você percebe que, por força da república, eu vou ter uma pessoa responsável pela União, outra pelo Estado, outra pelo município e outra pelo Distrito Federal. Presidente, governador, prefeito e governador distrital. Cada um tem as suas próprias atribuições. E o ponto mais legal da República é que a República pressupõe alternância de poder. Quem é hoje situação, pode ser que amanhã venha a ser oposição, ou até mesmo que continue na situação, tá bom? Agora vamos lá. A República, ela não é considerada cláusula pétrea. República não é cláusula pétrea, tá bom? Esse ponto aqui é bastante legal, porque, ó, federativa, refederalismo é cláusula pétrea, república não é cláusula pétrea, tá bom? Bastante interessante isso aqui para fins de avaliações para fins de prova. Tudo bem? Tranquilo? E o Brasil, ele é uma república federativa e do qual está instituído um Estado democrático de direito. Então a democracia, ela faz parte da nossa estrutura basilar, tá bom? Quando nós falamos de república federativa do Brasil, enquanto democracia, nós precisamos lembrar o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição.
Todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio dos representantes eleitos, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então você percebe que todo o poder emana do povo. Nós somos o povo, todo o poder pertence a nós e não ao administrador. E aqui é uma das grandes tristezas do professor quando eu falo aí do artigo 1º da Constituição, porque, infelizmente, o povo brasileiro ele não tem consciência da força que a Constituição lhe deu, porque nós acreditamos que todo o poder está na mão do administrador, e não está. O poder ele está na mão do povo. Nós somos o povo. O poder pertence a nós. O administrador, ele é um mero gestor. Ele é um mero gestor de uma coisa que pertence a outro, de uma coisa que pertence a nós. Ele é um administrador público, ele gere uma coisa pública. E como gestor, ele tem que prestar contas. Como gestor, ele tem que desenvolver aquilo que é a vontade do povo. E esta vontade nossa, ela vai ser exercida de duas formas. Ou você vai fazer por meio de representantes que são eleitos, ou diretamente. Professor, representantes eleitos, percebe, independente de questão partidária, tá? Mas a cada 2 anos nós fazemos votação. No ano eu tenho votação para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Depois, em 2 anos, depois de 2 anos, eu vou ter eleição para prefeito e para vereador. E essa alternância vai fazendo com que os administradores fiquem 4 anos, com exclusão do senador, que ele tem mandato de 8 anos, tá bom? É a única exceção aqui. Então, nós vamos escolher os nossos representantes, tanto para o poder legislativo quanto para o poder executivo, tá bom? Mas nós também podemos exercer esse poder que pertence a nós de forma direta. Esse exercício de forma direta, ele se dá em 3 formas: plebiscito, referendo ou lei de iniciativa popular. Existem algumas leis, vou te dar um exemplo, tá bom? A lei de crimes hediondos no Brasil, ela sofreu uma grande alteração para incluir o crime de homicídio qualificado como sendo hediondo por força de uma vontade popular. O povo manifestou vontade em querer fazer com que essa norma fosse considerada de iniciativa popular, tá bom? Vamos lá. O artigo 1º, artigo 1º da Constituição e o parágrafo 3º da Constituição é objeto de questionamento da sua prova. Então aqui, ó, olha o tamanho dessa observação. Atenção, muita atenção, isso cai em prova para você, tá bom? O que nós vamos falar aqui? Perceba, a Banca Vunesp, ela gosta muito da diferença entre o artigo 1º e o artigo 3º. E eu vou te mostrar aqui que o artigo 1º da nossa Constituição, ele fala sobre os fundamentos da República. E o artigo 3º, ele fala sobre os objetivos da República. E você percebe que o professor marcou para ti que eles são diferentes, você não pode confundi-lo. Eu vou te mostrar quais são os nossos fundamentos e vou te mostrar quais são os nossos objetivos. Então, a sua prova ela vai trocar uma informação com outra. E de antemão, já vou te falar uma coisa. A Vunesp, ela não quer saber se você vai dominar qual é o conceito de cada um, quais são o conceito de fundamento, quais são os fundamentos, se você precisa descrever cada um deles. Não é esse o objetivo. Ela quer que você saiba quais são os fundamentos, quais são os objetivos e que você não confunda um outro, beleza? Isso aqui tem muita pergunta na sua prova. Então, vamos começar lá. Artigo 1º, ele vai trazer para nós os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. Então dá uma olhadinha. Se eu estou falando para você fundamentos, eu estou falando para você que é a base de nossa estrutura, o fundamento, ou seja, por onde eu construo toda a nossa estrutura jurídica, ela vai estar sendo montada sobre a estrutura desse artigo 1º. Então o fundamento é a base, é onde se erguerá o ordenamento jurídico. Nós temos 5 fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Professor, eu preciso saber o que é cada um deles? Não precisa. A Banca Vunesp ela não vai cobrar com você. Então o professor vai te dar linhas muito gerais aqui só para você ter a visão. Soberania é em relação ao Brasil, ele ser autônomo, ele não sofrer influência de outros países, tá bom? Então ele é independente para tomar suas próprias decisões internamente. Cidadania é o exercício dos direitos básicos enquanto direitos civis dentro da nossa estrutura jurídica. Dignidade da pessoa humana é a dignidade dada ao ser humano para ter uma vida, tá bom? Para se desenvolver com saúde, com estrutura, tendo condições para se desenvolver e permanecer vivo, tá bom?
Valor social do trabalho e da livre iniciativa, valor social trabalho enquanto importante para o desenvolvimento social e a livre iniciativa para você ter condições de empreender e o pluralismo político, onde é uma das marcas, características aí do nosso fundamento da República, onde nós temos aí uma pluralidade de partidos políticos. E você que está acompanhando minha aula pode falar assim, professor, como eu vou memorizar esses 5 itens para a sua prova? E o professor tem um bizu aqui para você, tá bom? Bizu, olha que legal, vai aparecer na sua prova em 3, 2, 1, agora! Olha o bizu, so, si, di, va, plu. So é soberania, o CI é a cidadania, o DI é a dignidade da pessoa humana, o VA, valor social do trabalho e da iniciativa, e o PLU é o pluralismo político. Pô, professor, esse bizu é zoado. Eu sei, ele não é muito bonito não, tá bom? Sendo muito sincero com você. Mas dane-se, você vai colocar o X no lugar certo, é o que importa, tá bom? Então, artigo 1º, quais são os nossos 5 fundamentos da República? So, si, di, va, plu, tá bom? Agora vamos lá. Artigo 3º, nós vamos falar dos objetivos fundamentais. Então, aqui nós vamos ver os objetivos. Na qualidade de objetivos da República Federativa, objetivo é onde se pretende chegar, é onde você pretende alcançar algo, tá bom? Então o Brasil ele vai ter um objetivo, ele vai ter um norte. Uma vez que, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. E eu acredito que você está assistindo minha aula aqui no Projeto Aspira, que você tem a pretensão de ter a sua vida transformada por meio do concurso público para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu falo para ti, tu tá no lugar certo, tá bom? É uma plataforma que mais aprova alunos para a Polícia Militar dentro do Brasil, Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá bom? Você tá no caminho certo, mas não é só alegria, você tem que ter, e eu brinco com você vai lembrar isso aqui muito, eu vou falar muito nas minhas aulas, HBC. HBC, professor, horas de bunda na cadeira, beleza? Horas de bunda na cadeira é necessário para você se desenvolver, então tem que estudar, não existe milagre, não existe negócio, não, vou fazer, vai passar facinho, não existe, você tem que estudar, tem que se dedicar, assistir às aulas, fazer anotação, tirar dúvida, acompanhar os lives, acompanhar conteúdo, você tem que se dedicar a isso, e olha que legal, você vai dedicar alguns poucos meses da sua vida para você gozar toda a sua vida do cargo público. Beleza? Então, que legal. Você vai dedicar alguns meses da sua vida para a aprovação na Polícia Civil, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma vez que você passou, tomou posse, toda a sua vida, a vida inteira, você vai ter para gozar do seu cargo, tá bom? Então perceba, o investimento que você faz de tempo, não é dinheiro não, é tempo, tempo. O valor mais precioso que nós temos é o tempo. O investimento de tempo, quando você compara com quanto que você vai gozar do seu cargo para sua vida, é muito pequeno. Então se dedica de verdade, tá bom? Para você ter a sua vida transformada nesse ano ainda, com o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá bom? E o professor falou tanto que eu tô até com sede aí, ó. Dá um minutinho aí. Vamos lá, dá uma olhadinha. Artigo 3º aqui, nós vamos falar sobre os objetivos. São 4 objetivos. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, que é a sociedade livre, justa e solidária para todos. Garantir o desenvolvimento nacional, então eu vou garantir que o Brasil se desenvolva completamente enquanto nação. Erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Isso aqui é um problema muito sério do Brasil. O Brasil é uma das 20 maiores economias do planeta e é um dos últimos países em termos de distribuição de renda. Toda a riqueza do Brasil está concentrada em menos de 5% da população, tá bom? É muito triste isso. E nós temos aqui, ó, promover o bem de todos, sem preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos eles são importantes, tá bom? Mas pessoalmente eu gostaria de pedir especial atenção para esse aqui. É o que mais aparece para você na prova da sua banca, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. Professor, como é que eu vou memorizar isso aqui para a prova? É bem simples. Você vai memorizar aí o nosso bizu, tá bom? O professor vai deixar aqui o bizu, ó, vai aparecer na sua tela. O bizu é esse aqui. Com garra erra pouco. Com garra erra pouco. Com constituir uma sociedade justa, livre e solidária. Garra, garantir o desenvolvimento nacional. Erra, erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E pouco,
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós temos aqui, artigo 1º, com garra erra pouco, o animal, desculpa, artigo 1º, sociediva plu, artigo 3º, com garra erra pouco, tá bom? Você vai ter aí esses dois elementos para você memorizar. Você memorizou isso aqui, já era, você vai conseguir aí arrebentar essa questão na sua prova, tá bom? Vamos lá, o artigo 4º agora. O artigo 4º, ele também aparece na sua banca. Ora, a banca ele vai trazer para você, comparando o artigo 4º e pedindo a distinção com o segundo, com o primeiro e o terceiro. Ora, ela vai cobrar só o 4º de você, mas eu preciso que você também não confunda. Primeiro, terceiro e 4º, tá bom? Então, primeiro, sociediva plu, terceiro, com garra erra pouco. Vamos ver qual que é o bizu do artigo 4º. Vamos lá? A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações institucionais pelos seguintes princípios. Então, se é relação internacional, eu estou falando da relação de direito internacional. São as relações que são feitas entre países ou países e organismos internacionais. Então, por exemplo, o Brasil mantém relação com os Estados Unidos, com a China, com diversos países da Europa, com a Rússia, com outros países. Aí o Brasil mantém estreita relação. Nesse caso, o que vai regular essas relações é o artigo 4º, é o norte, tá bom? São os nossos princípios basilares do direito internacional. Vamos lá, nós temos 10 princípios. Independência nacional, o Brasil vai assegurar que cada um dos países do qual ele estiver mantendo relação vai ter a sua própria independência interna, cada país vai tomar suas próprias decisões, o Brasil vai respeitá-las. Prevalecência dos direitos humanos, então bastante cuidado, tá bom, para você não confundir direitos humanos com direitos fundamentais. Direitos humanos, eles têm uma vertente internacional, são protegidos por tratados, acordos internacionais, convenções internacionais, eles são extramuros. Quando você incorpora isso no ordenamento jurídico, ele se transforma em direito fundamental. E nós vamos falar, na nossa próxima aula começamos, aí uma sequência de algumas aulas sobre o artigo 5º da nossa Constituição, tá bom? Vamos lá, nós temos autodeterminação dos povos, onde cada um dos povos é livre para tomar a sua própria decisão, do qual o Brasil não vai interferir nas suas decisões internas, não intervenção. O Brasil não vai intervir de qualquer forma nas autonomias, nas liberdades dos outros países. Igualdade entre os estados, não importa o tamanho do estado onde o Brasil está negociando, se, por exemplo, são os Estados Unidos, ou se o Brasil está negociando aqui com países minúsculos, como, por exemplo, aqui o Uruguai, por exemplo, Uruguai, nosso vizinho aqui, o Brasil vai tratar a todos aí de forma igualitária, tá bom? Depois, o Brasil vai buscar a defesa da paz, o Brasil é um dos grandes defensores da paz internacional, tá bom? Vários acontecimentos aí, o Brasil participa buscando tentar aí apaziguar os ânimos, tá bom? Tem um papel internacional bem legal nesse ponto. Solução pacífica dos conflitos, então sempre a solução dos conflitos não é a via bélica, é a via da discussão, vamos sentar, vamos conversar, vamos negociar, tá bom? Depois, repúdio ao terrorismo e ao racismo, então um grande repúdio do Brasil, tanto ao terrorismo quanto ao racismo, em que pese não termos notícias de terrorismo no Brasil, o cenário de racismo é bastante importante, o Brasil não aceita. Depois, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, os povos se juntarão para buscar o progresso da humanidade, e concessão de asilo político. O Brasil é um dos grandes países aí a conceder asilo político, tá bom? Então você pede o asilo, o Brasil, tendo condições, ele o fornecerá. Agora, professor, qual que é o bizu aqui para eu memorizar esse assunto? Bem simples, ó. O bizu tá aí, ó. Eu só coloquei cores diferentes para facilitar a sua visualização, tá bom? Ó. Então qual que é o bizu? Ainda não comprei recos. Ainda não comprei recos. Pô, professor, eu sei, não fala, dá uma olhadinha, não importa. É importante você memorizar quais são para você pôr os no lugar certo. Vamos fechar esse ponto aqui, ó. Artigo 1º, sociediva plu. Artigo 3º, com garra erra pouco. Artigo 4º, ainda não comprei recos. Você memorizou isso aqui, você vai arrebentar se acerta isso na prova, tá bom? Vamos lá, o que significa ainda não comprei recos? Ó, o A, autonomia dos povos, autodeterminação dos povos. O IN, independência nacional. O BA, defesa da paz. O NA, não intervenção. O COM, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O PRE, prevalecência dos direitos humanos. O I, igualdade entre os estados. O RE, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O CO,
concessão de asilos políticos, e o S, solução pacífica dos conflitos. Então nós temos aí essas estruturações, tá bom? Você consegue acertar o bizu, você consegue arrebentar isso na nossa prova, e ainda nós temos o parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formulação de uma comunidade latino-americana de nações, tá bom? E o Brasil realmente o faz aqui. O nosso principal articulador nesse sentido aqui é o Mercosul, tá bom? Onde ele vai articular com países da América Latina, beleza? Não menos importante, nós vamos olhar aqui para o nosso artigo 2º, tá bom? Vamos lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? Vamos lá. O artigo 2º, ele surgiu como inspiração de uma obra escrita por um francês que chama Barão de Montesquieu, onde ele traz para nós aí a estrutura basilar da tripartição dos poderes. Nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Eu tenho o executivo, eu tenho o legislativo e eu tenho o poder judiciário, sendo que cada um deles possui uma respectiva atribuição, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. Poder judiciário vai ter uma atribuição, o poder executivo vai ter outra atribuição e o poder legislativo, por sua vez, ele vai ter uma terceira atribuição. Ficou feio isso aqui, deixa eu colocar para cima, ficar mais bonitinho, tá bom? O poder legislativo, ele vai ter como principal função legislar. Então, o poder legislativo é o responsável por criar as leis, tá bom? O poder executivo, ele vai exercer o papel de administração pública. O poder executivo é aquele que vai exercer a função administrativa. O executivo, ele administra a coisa pública, tá bom? E o poder judiciário, por sua vez, ele vai exercer aquilo que nós chamamos de jurisdição. Ou seja, o que é a jurisdição? Ele vai exercer, ele vai aplicar o direito ao caso concreto, buscando resolver o conflito de interesse com a pretensão resistida. Então, o Poder Judiciário, via de regra, ele resolve os conflitos entre as pessoas. Prazer, essa daqui é a figura da tripartição dos poderes. Não esqueça que o executivo, ele não manda mais do que o legislativo e ele não manda mais que o judiciário. Cada um terá suas atribuições nos limites fixados pela nossa Constituição, tá bom? E uma lógica que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: toda vez que a nossa Constituição ela dá poder, dá estrutura, dá força política, força jurídica, poder efetivo a um dessas estruturas, nós vamos criar um mecanismo de fiscalização. A esse sistema nós chamamos, toma cuidado, o sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. O que é isso? Eu vou entregar poder para dessas estruturas e vou criar um mecanismo de fiscalização. Vou te dar um exemplo. O Poder Executivo é o responsável pela arrecadação dos tributos, então ele que arrecada o dinheiro. O Executivo recebe e ele vai repartir o dinheiro com todo mundo, tá bom? Então eu dei poder para ele para receber, para arrecadar, e eu vou criar um mecanismo de fiscalização. Todas as contas do Executivo serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, que é um braço do Legislativo. Sistema de freios e contrapesos. Eu vou ficar balanceando essa estrutura, tá bom? Agora vamos lá, dá uma olhadinha. Em âmbito da União, eu tenho o Poder Executivo, eu tenho o Poder Legislativo e eu tenho o Poder Judiciário. O Poder Executivo aqui, ó, é o governo federal, tá bom? O Poder Legislativo é o Congresso Nacional, formado aqui na nossa estrutura por 2 casas, tanto o Senado quanto o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Nós temos o Poder Judiciário, aqui o Poder Judiciário da União, por toda a estrutura do Poder Judiciário, tá bom? Agora vamos lá. Quando eu olho para os estados, cada um dos estados vai ter o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Para a nossa realidade de São Paulo, o Poder Executivo é o Governo do Estado de São Paulo, prazer, futuro chefe. Poder Legislativo do Estado de São Paulo é a ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo é o TJ São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? E nós vamos ter também aqui a estrutura dos municípios. Município, ele só tem poder executivo e poder legislativo. O município não tem poder judiciário, tá bom? Bastante atenção com isso. Então, vamos lá. O poder executivo do município
É o prefeito. Então, o prefeito, toda a sua estrutura com as suas respectivas secretarias. E o poder legislativo, por sua vez, dentro do município, é chamado de Câmara Municipal, tá bom? Câmara Municipal. Vamos lá, o professor vai fazer aqui com você, eu vou montar com você aqui uma estrutura e você vai dizer que vai ficar linda, tá bom? O professor está montando aqui com as mãos não, quer dizer, com a caneta na nossa mesa digitalizadora. Então, olha que massa aqui, ó. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Quando nós criamos esses três poderes, a principal ideia do Barão de Montesquieu era que esses poderes exercessem aquilo que nós chamamos de função típica, tá bom? Então o professor vai abreviar aqui, ó, função típica, tá bom? Função típica. A função típica. Função típica, ela também é chamada de função preponderante, tá bom? O que é uma função típica ou uma função preponderante? É aquilo pela qual aquele órgão foi criado, ele foi desenvolvido. Então é a missão dele, tá bom? Todos os órgãos eles vão ter a sua função típica. E nós já vimos isso agora há pouco. Então vamos lá. O professor vai escrever aqui para você, ó, a função típica do executivo é a administração pública, a função típica do legislativo é legislar, a função típica do poder judiciário é jurisdição, tá bom? Mas da mesma medida que eu tenho a chamada função típica, esses poderes, eles também vão exercer as chamadas funções atípicas, tá bom? Funções atípicas, que também recebe o nome de função não preponderante, ou seja, função atípica ou função não preponderante. Se a função é não preponderante, e aqui, ó, dá uma olhadinha para a lousa, fica mais fácil para você memorizar, ó. Dá uma olhadinha. A função atípica de um poder é atípica dos outros dois, tá bom? Então vamos lá. A função atípica de um poder é a função típica dos dois. Então o professor vai fazer só dessa primeira vez aqui para você enxergar, mas depois nós vamos reproduzir isso aqui, ó. Quais são as funções atípicas do poder executivo? Legislar é a primeira, e o segundo é exercer a jurisdição. Tudo bem? Aí eu vou apagar essa linha aqui, para ficar bonitinho para você. Então, qual é a função atípica do poder executivo? Legislar, ele cria-se normas e exercer a jurisdição, tá bom? Isso daqui é uma constante. Então, vamos lá. Quais são as funções atípicas do legislativo? Ó, a administração pública e jurisdição, beleza? Então, nós vamos marcar isso aqui, ó. Administração pública e jurisdição, tudo bem? E jurisdição. Beleza? A letra do professor é a coisa mais linda, não é isso? E, vamos lá, a função atípica do judiciário é atípica dos dois, a administração pública e legislar. Então, vamos finalizar aqui, ó, quais são as funções atípicas? A administração pública e legislar, tudo bem? Então, de tal forma que essa figura, o poder executivo ele exerce sua função típica e exerce a típica dos outros dois, do qual ele não tem função típica. Então, essa daqui é uma constante. Então, hoje o poder foi criado para exercer a função típica ou preponderante, mas ele também exerce aquilo que nós chamamos de funções atípicas ou não preponderantes. Beleza? Tranquilo? Vamos finalizar aqui resolvendo questões? Dá uma olhadinha, o professor está começando agora aqui com você, vamos arrebentar esse conteúdo. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é correto afirmar. Vamos lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, executivo, judiciário, moderador? Não, o poder moderador, ele não faz parte da nossa estrutura, tá bom? Só o professor colocar aqui a caneta verde, que o professor acabou esquecendo de trocar. Então vamos colocar aqui que o primeiro aqui, o moderador, está errado. Vamos lá, alternativa Bravo. Um dos princípios da relação internacional é a intervenção em nações que desrespeitam os direitos humanos. O Brasil não busca intervenção. Olha aí, ainda não comprei recos, tá bom? Vamos lá, alternativa Charlie. O pensamento político liberal é um dos princípios básicos. O pensamento político liberal dos princípios básicos, nós não vimos em momento nenhum isso, então essa assertiva está errada. A alternativa delta, todo poder emana do povo, que o exercerá de maneira direta, é só direta, é direta e indireta. Se nossa ideia estiver certa, a nossa resposta certa é a ECO, erradicação da pobreza e dos nossos objetivos fundamentais. A erradicação da pobreza é um dos objetivos fundamentais, pararam, parará, e a resposta está
correta. Resposta está adequada aí, seguindo o texto da nossa Constituição. Você percebeu? Memorização do texto da lei. É isso que a VUNESP quer para você desse bloco de aula. Vamos lá? A próxima questão, a respeito dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, assinar a alternativa correta. Então ela quer saber sobre os princípios fundamentais. É o nosso título. Vamos lá. O pluralismo político constitui-se um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Peraí, fundamentos, soci diva plu. Opa! Tá bonito, professor, tá simpático. Ah, professor, é essa! Calma o coração, tu tem 4 alternativas ainda, amigão. Calma, aguenta o coração aí, vamos olhar as outras alternativas, tá bom? Não fica aí emocionado, aflito, vai com calma. Olha as outras alternativas pra você não ver se tem algo melhor, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente por meio de seus diretamente por meio dos representantes, ou indiretamente por meio do plebiscito e referendo. Opa, ele trocou a bola, nós falamos isso na aula, ele trocou a bola. A alternativa Charlie. São poderes da União, autônomos e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o moderador. Moderador tá errado. Só uma curiosidade, o poder moderador, ele existiu na nossa primeira Constituição, tá? A Constituição do Império de 1824, onde trazia ao Dom Pedro o 4º poder, é o poder moderador. Esse poder não existe mais, ele só existiu nessa Constituição e ele era uma situação onde dava ao imperador um poder soberano sobre todos os outros. E isso é típico de um governo autoritário. E o Brasil é uma república democrática, tá bom? Então isso não existe na nossa estrutura mais desde 1824. Vamos lá, depois aqui, concessão de asilo político é um dos princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Peraí, concessão dos asilos políticos não é não, peraí, é justamente o oposto. Eu até falei para você que o Brasil é um dos países que mais concede asilo político, não é isso? E a República Federativa do Brasil buscará a integração ética, política, tecnológica e cultural dos povos da América do Sul, visando a formação de uma comunidade sul-americana de povos. Não é só da América do Sul, é latino-americano. Então, estando tudo certo, nossa resposta certa é alfa. Opa, acertamos aí, resposta certa alfa. Beleza? Tranquilo? Concluímos aí esse primeiro conteúdo. Encontro você daqui a pouco na nossa próxima aula. Forte abraço! Tchau, tchau!